especial para essa manhã. Amém? Você crê nisso? Então eu queria começar te fazendo uma pergunta. O que você acha que as pessoas mais desejam na vida? O que você acha que as pessoas mais desejam na vida? Deixa eu expandir isso um pouco para você. Se você pudesse encontrar Jesus agora, na sua frente, tivesse a oportunidade de fazer um único pedido para Ele, o que você pediria? O que você pediria para Jesus? E a verdade é que todos nós temos necessidades, ok? Já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Quem já ouviu falar dessa pirâmide? Ok, né? Ela ali é uma teoria e um resultado de um estudo profundo de um psicólogo norte-americano. E ele vai ilustrar numa pirâmide ali quais são aquelas que são as nossas necessidades humanas essenciais. E aí ele fala ali naquela pirâmide sobre fisiologia, e aí tem a ver com nossa sobrevivência, com segurança, que é sobre autopreservação. Tem a camada no meio, a social, então são as nossas relações humanas de fato. Você encontra também ali a estima, e aí você fala a respeito de autoaceitação, de reconhecimento, de valorização. E no topo, a última camada da pirâmide, fala a respeito de autorrealização. E aí isso fala a respeito das nossas conquistas pessoais. Conquistas pessoais. Então todos nós temos necessidades, algum tipo de necessidade. Pode ser emocional, pode ser material, pode ser financeira, pode ser espiritual. Mas sempre existe um lugar que aparentemente não está completo. Sempre existe um lugar que talvez está doendo na nossa vida ainda. Então, pensando nisso, qual seria a coisa mais importante para você? Aquilo que você acredita que queria transformar a sua vida, que ia te levar para um lugar de satisfação que você talvez não conheceu ainda. Qual é a coisa mais importante para você? E aí mais uma vez eu te pergunto, se você pudesse estar diante de Jesus hoje e pedir qualquer coisa para Ele, o que você pediria? O que você pediria? Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é esse: a coisa mais importante. Amém? Abre comigo aí em Lucas capítulo 11, verso 1. A gente vai ler bastante a palavra de Deus hoje, tá? Lucas capítulo 11, olha o professor da BD aqui dando aleluia. Tá ali o Fê se esforçando com o time da IBD para fazer a nossa igreja aprender mais sobre Jesus, amém? Quem está fazendo IBD aqui, levanta a mão aí. 1, 2, 3 pessoas, não é possível, tem mais gente que isso. Veio pouca gente hoje, ô Fê? Misericórdia. Ainda bem que eles vieram para o culto pelo menos, né? Amém. Aí, ó, isso aí, semana passada tinha 40. Quero te encorajar também a participar da nossa escola bíblica, amém? Que acontece sempre antes do culto começar. Livro de Lucas capítulo 11, verso 1, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Até aí. Por enquanto, até aí. Meu irmão, os discípulos, eles caminhavam com Jesus já há algum tempo. E eles já haviam presenciado o mestre realizar muitas coisas. Nos capítulos anteriores, o que nós vemos é Jesus expulsando demônios, curando enfermos, multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos, acalmando uma tempestade e também anunciando, lógico, as boas novas do reino para muitas multidões. Então, os discípulos viram do que Jesus era capaz. Eles sabiam do que Jesus era capaz. No entanto, quando eles decidiram fazer um único pedido para Jesus, esse pedido não foi: mestre, ensina-nos como fazer negócios que prosperem muito.
mestre, ensina-nos como ter uma vida influente e confortável. Não foi isso. Não foi, mestre, me ensina como ser um bom líder. Ou mestre, como ter sucesso nos relacionamentos. Ou talvez se fosse um pouquinho mais espiritual, mestre, ensina-nos a pregar, a curar os enfermos e a expulsar os demônios. Não foi esse o pedido dos discípulos. O pedido foi: ensina-nos a orar. Quero falar com você essa manhã sobre oração. Amém? Sobre oração. Naquele momento, os discípulos perceberam algo importante. A fonte de tudo que Jesus fazia ali não estava no seu carisma, nem nos seus talentos, nem nos seus recursos. O cumprimento do propósito de Jesus na terra estava atrelado com a sua vida de oração. Oração. E por que oração? Por quê? Porque a oração, meu irmão, é a libertação de toda a minha independência. Oração é a libertação de toda a tentação que eu tenho de fazer do meu jeito, de fazer sozinho. Isso é oração. Oração é a tradução do meu relacionamento com o Pai. E a prioridade de Jesus sempre foi o seu relacionamento com Deus Pai. Ok? Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós estamos nele. O livro de Lucas, entre os evangelhos, é aquele que mais revela a importância que Jesus dava para a oração. Quero ler com você algumas referências. Lucas capítulo 5, verso 16, diz assim: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 6, verso 12 agora. Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mais uma, Lucas capítulo 9, verso 18, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então, Lucas deixa claro esse relacionamento de confiança e de dependência que Jesus tinha com Deus Pai. E os discípulos também reconheceram isso. Eles perceberam isso. Eles entenderam que a coisa mais importante era a oração. A coisa mais importante que Jesus fazia na terra era oração. Era estar cuidando do seu relacionamento com Deus. Agora entende uma coisa importante também. Os discípulos, eles estavam envolvidos com a obra de Deus, ok? Eles estavam servindo e fazendo ao lado de Jesus. Eles mesmos já haviam experimentado a multiplicação de pães nas suas próprias mãos. Eles também haviam sido enviados por Jesus para pregar o Evangelho e voltaram felizes ao ver que os demônios se submetiam à autoridade de Jesus. Então eles estavam envolvidos com a obra de Deus. Só que é nesse momento que eles perceberam que fazer a obra de Deus e conhecer o Deus da obra são coisas diferentes. Fazer a obra e conhecer o Deus da obra é diferente. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que existe o risco então de nós estarmos fazendo coisas para Deus sem Deus. Você entende isso? Existe o risco de, porque nós estamos inseridos em um contexto religioso, então você vem à igreja, então nós achamos que conhecemos a Deus, quando tudo o que nós temos é religiosidade. Alguém já disse que ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. Também ir à igreja não te faz um discípulo. Amém? Por isso o pedido dos discípulos ele é tão forte, porque eles reconheceram que mais importante do que as coisas que eles puderam fazer para Deus, era zelar por um relacionamento genuíno com o Pai. Porque o relacionamento com Deus, meu irmão, é a fonte de tudo.
tudo começa ali, ou talvez tudo deveria começar ali. O relacionamento com Deus é a fonte de tudo. Então, se oração é a coisa mais importante, então a pergunta é: como crescer na minha vida de oração? Quem é capaz de ser vulnerável e dizer: eu preciso orar mais? Levante sua mão. Amém. Então isso é para você e para mim também. Amém? Como crescer na minha vida de oração? E eu queria compartilhar com você alguns pontos. Primeiro, para aprendermos aqui: pare de terceirizar a sua intimidade. Pare de terceirizar a sua intimidade. O texto que nós lemos diz assim: um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Isso, meu irmão, é o discípulo dizendo: Jesus, mostra para a gente o caminho. Porque o que você tem com o Pai, nós queremos ter também. E isso vai na contramão do que nós vivemos nos dias de hoje. Então o que nós vemos é uma geração de pessoas que aprenderam a se escorar, a depender da espiritualidade do outro. Nós vemos cristãos imaturos que escolheram por uma vida cristã vazia, que escolheram viver do culto de domingo. Se o culto de domingo ele é o ponto alto da sua espiritualidade, eu preciso te dizer, tem algo de errado. Amém? Sabe, nós somos uma igreja que se preocupa bastante em não ter uma programação muito pesada. Sabe por que nós fazemos isso? Porque as pessoas são viciadas em programação. Elas são viciadas em programação. E quando existe muita programação, nós até temos a impressão de que nós estamos conectados com Deus. Mas a pergunta é: se nós retirarmos a programação, o que sobra? E para muitos de nós, não sobra nada. Porque toda a espiritualidade que ele conhece está na programação. Se tem culto, eu estou com Deus. Se não tem, acabou. Eu não tenho espiritualidade. Então para muitos não sobra nada. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Muitos não querem investir tempo no seu relacionamento com Deus. Então é mais fácil eu encurtar o caminho. Sabe como que eu faço isso? É eu fazendo com que outras pessoas ouçam a Deus no meu lugar e resolvam o meu problema. Isso é terceirizar a sua intimidade. Ok? Mas meu irmão, pare de terceirizar a sua intimidade. Você tem que construir o seu secreto com Deus. Você precisa construir e desenvolver intimidade com o Pai. Deus pode usar pessoas. Deus pode usar uma estrutura. Mas tudo isso não pode competir com o seu relacionamento com Deus. Amém? Serve para abençoar você, mas não pode competir. Então quero te dizer: chega de viver da oração de alguém. Chega de viver da oração de alguém. Vai atrás da sua intimidade com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o caminho está aberto. O caminho foi aberto. Então preciso encorajar você: vá até Deus. Sem intermediários, vá até Deus. Pare de terceirizar a sua intimidade. E aí isso nos leva também ao segundo ponto, ao próximo ponto. Segundo ponto, para crescermos na oração. Segundo, marque um encontro com o Espírito Santo. Marque um encontro com o Espírito Santo. O texto diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus tinha um lugar. Ele se importava em ter sempre um lugar, porque ele não negligenciava o lugar de oração, porque ele sabia que intimidade não funciona
sem intencionalidade. Ok? Nenhum relacionamento acontece sem que nós estejamos dispostos a investir tempo, atenção e disposição. Nada acontece sem isso. Isso quer dizer que se a oração ela não estiver na sua programação, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Por isso, nós precisamos ser intencionais de fato em estar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Só que quando nós falamos sobre investir tempo na oração, o que nós ouvimos muitas vezes, sabe o que é? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você não sabe como minha vida é. Eu não tenho tempo. Mas a pergunta que talvez nós precisamos nos fazer é: nós realmente não temos tempo? Ou nós estamos apenas distraídos demais? O teólogo americano John Piper, ele tem uma frase que diz assim, ó. Ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, é que você pode colocar o Instagram, TikTok, o que você quiser, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Amém? Então nós realmente não temos tempo, ou apenas a oração não é a nossa prioridade? Quero te perguntar isso, porque entende algo? A oração, meu irmão, ela é uma decisão que você toma. É uma decisão. E se você não toma esta decisão, então não existe oração. Está comigo? Ainda sobre a frequência da oração, a Bíblia nos diz o seguinte, Tessalonicenses 5,17, diz assim: orai sem cessar. Essa é a frequência da oração. Mas a pergunta é: como orar sem cessar? E eu posso te dizer algo, entendendo, guarda isso, que ser intenso é bom, mas ser constante é melhor. Você entende isso? O Usain Bolt foi um dos maiores medalhistas olímpicos do atletismo. Só que as suas principais provas, elas eram provas intensas, mas de curta duração. Então ele consegue vencer uma prova de 100 metros, mas ele não consegue vencer uma maratona de 50 quilômetros. Ok? Porque para vencer uma maratona, nós precisamos mais de constância do que de intensidade. E para você entender, o que nós estamos falando aqui, é sobre nós encontrarmos o ritmo certo. O ritmo certo vai te fazer ser constante e vai te fazer chegar no final da corrida. Então ser intenso é bom, mas ser constante é melhor. Então é melhor dedicar um tempo talvez mais curto ao Senhor, mas todos os dias, ali, completamente apaixonado, entregue a Deus, todos os dias, do que estar com o Senhor só no domingo. Você entendeu isso? Porque manter o ritmo, meu irmão, vai te levar mais longe. Você vai mais longe quando você entende isso. Então é sobre marcarmos um encontro com o Espírito Santo. É sobre sermos intencionais em estar com Deus. Como é que você faz isso? É sobre você encher o seu dia com pequenos encontros com Deus. São pequenas orações que você faz enquanto você se entrega a Deus, se entrega ao cuidado dEle, confia na bondade dEle. E é assim que você vai ter sempre um lugar para estar com Deus. Eu me lembro que durante a minha vida, eu tive vários lugares de oração. Às vezes o meu lugar de oração era dentro de um carro. Toda a oração que eu tinha estava dentro de um carro. Eu era representante comercial, estava na rua o dia inteiro. Então eu orava dentro daquele carro, era o que eu tinha. Em um outro momento eu me lembro de trabalhar numa fábrica, e aí os fundos da fábrica eram o meu lugar de oração. Em um outro momento não tinha lugar, mas eu tinha um parque.
Então eu comia rapidinho, ia para o parque e gastava, ou investia, melhor dizendo, né, o meu tempo de oração com Deus. Meu irmão, você constrói o lugar. Você marca esse encontro com o Espírito Santo. É assim que você vai ter sempre um lugar para se estar com Deus. Talvez você vai precisar, colocar um alarme no seu celular. Quero te lembrar, teve um tempo da minha vida que eu queria aumentar o meu tempo de oração. Então sabe o que eu fazia? Eu tinha 5 alarmes durante o dia, para me lembrar de estar continuamente orando. Pequenos encontros, mas o dia todo com Deus. Então quero te encorajar a ser prático, a marcar o encontro com o Espírito Santo. Eu lembro de um testemunho. Trabalhei numa empresa uma vez, e o nosso chefe, o patrão da empresa também lá, ele era cristão. Então todos os dias, das 7 até as 8 da manhã, você podia bater na porta, socar a porta, tocar o telefone, ele não atendia de jeito nenhum. E um dia nós descobrimos por quê. Ele não negociava o seu tempo com Deus. O seu lugar de oração estava protegido. Amém? Você quer crescer na oração? Marque o encontro com o Espírito Santo. Terceiro ponto. Entenda que orar, isso é importante, não é estar ocupado. Orar não é estar ocupado. O texto também que nós lemos diz assim, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Quando vocês orarem, não é se vocês orarem, quando vocês orarem. Então muitas pessoas não conseguem ter uma vida de oração, porque eles encaram a oração como mais uma agenda, mais uma programação. Só que a agenda, ela serve para isso mesmo, para ocupar o seu tempo, ok? Mas olha o que Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele disse sobre isso. Ele disse assim, Martinho Lutero disse: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que se não gastar um bom tempo com Deus em oração, não conseguirei realizar nenhuma delas. Sabe o que ele está dizendo? Aqui, que é possível fazer muito mais quando nós estamos ocupados com a oração. Amém? Porque a oração, meu irmão, ela abre espaço para Deus fazer o que nós não conseguimos fazer. Isso é a oração. E ele sabia que haviam lugares que naturalmente ele não conseguia entrar, pessoas que ele não poderia convencer, recursos que ele não conseguiria obter, mas por meio da oração ele podia, porque Deus podia. Então a oração não é estar ocupado. Lucas capítulo 11, verso 9, diz assim: por isso eu digo, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Meu irmão, essas são palavras de Jesus encorajando os seus discípulos a batalharem por uma vida de oração, a não desistirem do seu relacionamento íntimo com o Pai. E Lutero também sabia que todo o avanço que ele precisava estava ligado ao seu relacionamento com Deus. Então ele não estava ocupado demais para orar. Ele não estava ocupado demais para orar, ok? E se você quer crescer espiritualmente, eu e você precisamos estar ocupados com a oração. Amém? E aí nós chegamos agora sim no nosso último ponto, quarto e último. Diz assim: creia que a oração traz movimento e transformação. Creia que a oração traz movimento e transformação. Da mesma forma,
também existem decisões que nós não conseguimos tomar, pessoas que nós não conseguimos perdoar, pecados que nós não conseguimos abandonar, coisas que nós não conseguimos entender, porque nós não estamos no lugar de oração. Estamos negligenciando o lugar de oração. Nos capítulos anteriores do texto que nós lemos, o texto base que nós temos hoje, os discípulos são convidados por Jesus para estar com ele numa pequena reunião de oração. Mas no meio disso, sabe o que acontece? Eles adormeceram. Eles adormeceram. Alguém já dormiu enquanto estava orando? Levanta a mão. Só eu? Alguém já dormiu enquanto orava? Acontece. Deus não te culpa, tá bom, meu irmão? É melhor dormir nos braços do Pai, não é? Do que não dormir. Então isso acontece. Mas eles adormeceram no lugar de oração. E a pergunta que eu quero te fazer é: será que nós também não estamos adormecidos enquanto tudo acontece ao nosso redor? Será que o nosso coração não tem se esfriado ao ponto de não sentirmos mais a presença de Deus? E por causa disso nós vagamos sem direção. Será que nós estamos adormecidos no lugar de oração? Adormecidos no nosso relacionamento com Deus? Só que existe um momento ali em que os discípulos, eles foram despertados. E de repente, eles veem ali, naquele monte, Jesus, Moisés e Elias, reunidos no monte, e com seus corpos glorificados, com as suas vestes brilhando pela glória de Deus. Ali naquele lugar de oração, eles tiveram um encontro com Deus, e nunca mais foram os mesmos. Um encontro com Deus pode mudar completamente a história. Uma oração, a próxima que você fizer, pode mudar completamente sua história. Eles tiveram um encontro com Deus e nunca mais foram os mesmos. Aquela experiência transformou a vida deles. Talvez eles pensaram: então é esse que é o Cristo glorificado? Então é esse ambiente de glória que Deus tem para nós? É esse ambiente de poder? É esse ambiente de revelação, de direção que Deus tem para quem escolheu conhecê-lo? Talvez eles pensaram: então é isso que significa conhecer a Deus. Será que foi isso? Mas sabe qual foi a resposta deles logo depois desse encontro? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar, porque o lugar de oração revela quem o Senhor é, mas também transforma você. Sabe, pessoalmente falando, meu irmão, os encontros mais profundos que eu tive com Deus não foram no culto de domingo. Os encontros mais profundos que eu tive com Deus não foram num culto público. Foi no meu lugar secreto. Ali, onde ninguém estava vendo, eu ouvi, eu vi e eu senti coisas que nenhum outro lugar pôde me oferecer. Amém? Porque a oração, ela traz movimento, ela transforma você. Quero ler com você uma citação do Leonard Ravenhill. Ele diz assim, ó: um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Sabe por quê? Porque a oração transforma você. A oração transforma. Então por que a oração então é a coisa mais importante? Meu irmão, porque existem mistérios, segredos, revelações de Deus que Ele só vai contar para aqueles que escolheram ser íntimos dEle. Uma vida de intimidade. Segredo é para quem é íntimo. E Deus tem isso para você. A oração é a coisa mais importante, porque o destino que Deus tem para cada um de nós passa pelo relacionamento
que nós escolhemos ter com Ele. A oração, ela é tão importante, porque as coisas que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na nossa comunidade de fé, aqui em nossa igreja, passa pelo relacionamento que você escolheu ter com Deus. Amém? Meu irmão, nós não precisamos de alguns homens e mulheres de oração. Nós precisamos de uma igreja que ora. De toda uma igreja que entendeu que o seu primeiro chamado é estar na presença de Deus. Uma igreja que ora. Jesus sabia disso. Os discípulos descobriram isso. Mas agora falta você. Falta eu também. O Samuel Chadwick, que é um ministro wesleyano que veio no século XIX, ele diz assim, olha que forte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Ele treme quando nós oramos. Então não é fama, não é influência, não é poder, não é dinheiro que você precisa. A verdadeira riqueza que dura toda a eternidade é a nossa capacidade de se relacionar com Deus. Porque o Evangelho, meu irmão, é sobre isso. Jesus se entregando numa cruz, pagando pelos nossos pecados, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Não existe pedido mais poderoso do que esse. Amém? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Agora eu quero ler com você Lucas capítulo 11, verso 2, para terminarmos aqui. Ele disse assim: Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentação. Então sabe o que é a oração? Oração, meu irmão, é reconhecer a paternidade de Deus na minha vida todos os dias, se lembrando do seu amor, da sua proteção e da sua provisão que estão sempre presentes. Porque quando eu me lembro da paternidade de Deus, eu me lembro que eu sou filho, e a cada encontro eu me torno mais parecido com meu pai. Oração é pedir para conhecer a vontade de Deus, é concordar com a vontade de Deus, e é clamar pelo cumprimento dos seus planos na nossa terra. Isso é oração. Orar é reconhecer que dependemos de Deus e pedir diariamente que Ele seja o nosso sustento. Orar é reconhecer, meu irmão, as nossas falhas, é pedir perdão pelos nossos pecados, é reconhecer que sem Ele não existe vida. Orar, meu irmão, é perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que causaram algum dano para você. Isso é oração. E orar é pedir diariamente sabedoria e poder para não cairmos em tentação. Orar é pedir para Deus que Ele nos ajude a amá-lo mais do que as coisas desse mundo. Isso é oração. Os discípulos descobriram que a coisa mais importante era estar na presença de Deus. Então esse é um convite também para eu e você experimentarmos um relacionamento profundo com Jesus. Nós precisamos de uma igreja que ora, que entendeu que a coisa mais importante é estar na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar
com você.